CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2021. Daremos continuidade ao estudo do livro dos médiuns. Estamos no capítulo 9, o item 132. Lugares mal assombrados. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 28, item 8. Para os médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre meus servidores, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos. E nós estamos vivenciando esses dias. Amado Jesus, aqui estamos reunidos para estudar e compreender a mediunidade, trabalhando junto contigo, Jesus, junto com Kardec, direcionando a nossa vida mediúnica nesse caminho. Inspira-nos, permita que o Mestre Kardec nos inspire de onde ele estiver, bem como os guias da nossa casa, o altivo, também profundo conhecedor da mediunidade, com a coluna de espíritos que nos sustentam nesta casa de amor. Juntos contigo, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor de Deus acima de tudo, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Bom, então vamos para o item 132 do Livro dos Espíritos. Vocês podem me perguntar, podem interromper, tá? Primeiro, eu que vou perguntar para vocês. Vocês conhecem alguma casa mal assombrada, algum lugar mal assombrado? Bruna, conhece? A sua casa, é? Não? Conhece? Então, que lugar mal assombrado é esse que você conhece? Por que você acha que é mal assombrado? Dá para a Bruna ali. Falam histórias. Porque só escutam do outro lado com o microfone. Você fala, que histórias? Que tem espíritos ali assombrando a casa. Você conhece casa mal assombrada? Nunca ouviu falar? Mas não conhece. Luiz, conhece? Tem casa mal assombrada por aqui? Vargem pequena, vargem grande? Não sei, mas a minha antiga casa era. A tua antiga casa era mal assombrada? Muito bem. Por que era mal assombrada? Porque não tinha vento, as portas abriam e fechavam sozinhas, a televisão ficava desligando, que mais? Cheiro, muitos cheiros. Então a porta abria e fechava sozinha, a luz ligava e desligava. Mas tem lugares também em que os espíritos são agressivos, agridem. No céu e inferno tem a história de um danado, ou o espírito de Castelnendé, uma cidade. Fala. Uma vez eu levei uns 3 tapas também. Levou uns tapas? Levei uns tapas. Fiz até barulho. Pois é, leva mesmo. Leva e fica vermelho e dói. A casa, esse espírito de Castelnendé, que ele vai citar ali na frente, a casa estava vazia, 200 anos que ele tinha morrido, ele não saía dali. E ninguém entrava.
Dizem que tem uma casa mal assombrada aqui na frente, não tem? Você conhece, vai de pequeno. A Sandra que sabe essas coisas todas, ela não está aqui? Foi nascida e criada aqui. O que você conhece daquela casa ali, Luciana? Hã? Eu só ouvi falar, mas quando a gente chegou a Santander, Ah. eu tinha muitos problemas no Santander, por causa de sono, eu acordava muito machucada. Roxa, as pessoas já pensavam que tem contatinho. É porque tem até agressão. Então vamos lá, vamos entender isso. Lá no Valqueire diz que tem aquela casa da esquina ali, mal assombrada, não tem aquela história? Bem na Intendente Magalhães, perto do Pentágono. Ficou fechado um tempão, tudo que bota ali fecha, abre e fecha. Então vamos lá, às vezes são antigos moradores que estão ali. Vocês viram o filme O Outro? Não? Filme muito interessante, depois vocês vão ver. O Outro. Então, lugares mal assombrados. 132. As manifestações espontâneas que se têm produzido em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em dar mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a origem da crença dos lugares assombrados. Quer dizer, lugares assombrados que tem assombração, né? Mal assombrado tem assombração má. Assombração são as almas do outro mundo. É assim que o povo fala, não é? As respostas seguintes foram dadas às perguntas feitas sobre esse assunto. Então Allan Kardec fez pergunta aos espíritos sobre esse assunto. Então o que se tem de conceito de casa mal assombrada? Como ele colocou aqui. Manifestações espontâneas, a que o Luiz se referiu. Portas se batem, janelas, sem vento algum. A luz apaga, acende. Se não for problema da light, é realmente espírito ali usando o fluido do encarnado para acender e apagar a luz. A torneira abre sozinha. Uma porção de manifestações físicas. Pancadas, barulhos. Mais ainda. E a persistência de alguns espíritos em dar mostras ostensivas da sua presenças. Então, espíritos dão mostras ostensivas das suas presenças. Eles estão ali. Como é que não acreditam em espíritos, né? De que a vida continua? Eu nunca abri isso. Uma curiosidade. Se eu botar aqui no Google, por exemplo, botar aqui ok, casa mal assombrada. Deixa eu falar aqui. Notícia, acho que é melhor, né? Notícias de casas mal assombradas. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, está aqui. Casas mal assombradas. Lugares mal assombrados. Conheça 5 lugares mal assombrados no Rio de Janeiro. Essa aqui deve ser boa, né? Vamos ver se está a casa do Luiz aqui. Olha o que diz o noticiário. Essas coisas são atuais. Tem a beça. Olha aqui. Muito além de um mundo de histórias, quem gosta de uma boa aventura repleta de suspenses, conhece lugares que só de pensar dão arrepios. Aí vai contando aqui, eu não vou ler aqui. Então, dizem que o Museu Histórico Nacional é um lugar mal assombrado, a Fortaleza, aí por aí vai. Mas tem várias notícias, né? Tem várias notícias. Aonde? Na Urca. Naquele paiol.
Eu sei onde é que é. É, de mal assombrado. Então vamos lá. Número 1. Os espíritos apegam-se somente às pessoas ou também às coisas? É a pergunta. Resposta dos espíritos. Isto depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrestres. Avarentos, por exemplo, se esconderam seus tesouros e que não se encontram bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e montar guarda para eles. Antigamente, não tinha banco como tem hoje. As pessoas guardavam dinheiro em casa, né? Enterravam no quintal, escondiam num lugar para ninguém. Pois é, aí o camarada morre, fica guardando ali. Se ele for muito materializado, ligado. A gente atende aqui espíritos que são apegados ao lugar. Antigo, o espírito já está aqui há mais de 100 anos, há mais de 200 anos. Eu falei, mas o que você está fazendo ali ainda, rapaz? Aquilo é meu. Mas você não está vendo as construções, eles invadiram, eles são invasores. E o espírito fica enlouquecido ligado àquilo. Não somente as pessoas, mas aos lugares também. Às vezes morre o dono de um apartamento, de uma casa, ninguém consegue vender, né? Fica preso ali. Eu conheço gente que está com um apartamento para vender há mais de 15 anos. O apartamento está fechado, nem aluga nem vende. Já me chamou umas 3 vezes para ir lá rezar. Eu falei, eu não vou lá não. Só se me der 10% ainda. Então, não, mas incrível, não aluga e não vende. E bota corretor. Agora está precisando, precisa vender por motivos, né, óbvios. Ela está lá, tem uns 3 corretores. As pessoas vão, vêm, gostam, mas vão embora. Então, espíritos se apegam a um lugar e bota para correr. Bota para correr. Não, 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 aqui não, não, não. Vai na cabeça da pessoa. Não, 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 não. Aí está dizendo, se apegam aos lugares. Tem um caso, a gente tem que reler para relembrar, das obras de André Luiz. A gente vai chegar ali no livro, a gente está estudando Missionários, já estudamos o livro Nosso Lar, estudamos Mensageiros, estamos estudando Missionários. O próximo tem aquela sequência ali, é um daqueles livros depois. Tem uma pessoa, eu não sei se é ação e reação, tem uma história ali de um português, homem de Portugal, namorou uma menina, noivou, ficou noivo, comprou lá os móveis, e nesse móvel um espelho, aquelas penteadeiras com espelho, né? Ele montou tudo e foi a Portugal e pediu que ela esperasse. Falei, eu vou lá, vou resolver umas coisas e volto para a gente casar. E ela ficou esperando, só que ele não voltou mais. Ela desencarnou e ficou ali na penteadeira. Ficou ali, desencarnou, ficou ali. O tempo passou, os anos se passaram, não sei quanto tempo, séculos. O camarada comprou no brechó um espelho e o espírito foi junto. Cuidado, se vão no brechó comprar, leva um espírito como brinde. O espírito estava ali. Estava esperando o noivo. Estava esperando o noivo. Agora vocês vejam. A mente da pessoa, às vezes a pessoa, quando a pessoa se apaixona, não adianta você dizer o contrário, né? Se apaixona por alguém que não seria o ideal, vou dizer assim. Não tem quem tire da cabeça dela, ela fixa aquilo ali, ideia fixa. Essa colocou que ele ia vir, que estava esperando, morreu e continuou esperando.
De repente quem comprou o espelho foi ele mesmo, né? Reencarnou e comprou o espelho e levou ela para casa. Então os espíritos se apegam, sim. Se apegam ao lugar. Podem se apegar ao lugar. Pergunta número 2. Os espíritos apegam-se somente às pessoas? Essa aqui que a gente viu. Número 1, a coisas, né? Isto depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrestres. Avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não se encontram bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e montar guarda para eles. Número 2. Os espíritos errantes possuem lugares de predileção? Então vamos lá. O que é um espírito errante? O que é um espírito errante, Bruna? Espírito que erra, espírito que está vagando. Luciana, o que é um espírito errante? O que é um espírito errante? Bora, espírito errante é isso, né? Não sabe. O que é espírito errante, Luiz? Então vamos lá. O espírito errante não é espírito que erra. É o espírito que está na erraticidade. Erraticidade é o mundo espiritual e que precisa reencarnar. Faltou completar. Todo espírito, por isso o livro dos espíritos é básico. Vocês têm que estudar. O espírito que está na erraticidade, errante vem de erraticidade, de mundo espiritual. Então todo espírito que está fora do corpo e que precisa reencarnar é um espírito errante. Jesus é um espírito errante? Ô Luciana, Jesus é um espírito errante? Claro que não. Claro que não. Então, para entender a pergunta, para entender a resposta, tem que entender a pergunta. Para entender a pergunta, tem que entender as palavras. Jesus precisa reencarnar, Luciana? Vai ficar de joelho no milho hoje na taxinha. Que coisa! Então, os espíritos puros, eles não precisam reencarnar. Os espíritos superiores, não, ali está ali o espírito puro, não precisa mais reencarnar. Precisa. Então, esses que estão na erraticidade e precisam reencarnar, são espíritos errantes, estão na erraticidade e precisam voltar ao corpo. O André Luiz é um espírito errante? Claro que sim. Luciana, vou tirar a taxinha, vou botar prego no teu joelho. O altivo é espírito errante? Altivo é espírito errante? Caraca, é só fazer pergunta diferente. É claro que sim, ele é espírito puro. Se não é espírito puro, não é espírito errante. A Neuza Trindade é espírito errante? Neuza é espírito errante? É claro que é. Caramba! Vou fazer outra pergunta. A Lourdinha é espírito errante? É espírito puro? Ela é espírito puro? Tem espírito errante. Está na erraticidade, é espírito errante. Está no mundo espiritual, está aqui todo mundo, todos os espíritos que estão aqui e que vão reencarnar são espíritos errantes. Só não são espíritos errantes os espíritos puros. Está no livro dos espíritos isso. Caramba! Então vamos lá. Espírito puro, o que é o espírito puro? Por isso tem que saber livro dos espíritos, é a base. O livro dos espíritos é a base. Então você tem que entender escala espírita, questão 100, por ali. Então ele vai classificar os espíritos, o Kardec, os espíritos que compilaram a doutrina, classificaram em 3 ordens os espíritos. E para a gente se situar, você tem que saber isso, tem que saber escala espírita.
A terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. A segunda ordem, os espíritos bons ou bons espíritos. E a primeira ordem, espíritos puros. Na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, tem 5 classes. Tem as classes. Espíritos neutros, espíritos... Está lá, 5 classes. Pseudo-sábios, enfim. Você vai ler ali, cada um deles vai entender. Então, o que caracteriza um espírito imperfeito? O espírito imperfeito não tem ideia de Deus. Você tem ideia de Deus? Você sabe o que é Deus? Sabe definir Deus? Não sabe. É imperfeito. Nós somos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, a matéria, os valores materiais se sobrepõem aos valores espirituais. Está no livro dos Espíritos. Está com o livro dos Espíritos aí na mão? Me dá aqui o livro dos Espíritos. Tem que saber. Um espírito que assombra um lugar é um bom espírito, é um mau espírito? Tem que saber aqui pela escala. Está aqui, ó. Questão 100. Vamos lá. 114. Não, 100. Que eu vou dar a definição completa que está aqui. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Para responder a tua pergunta, o que é um puro espírito? Isso aqui tem que saber de cor. Tem que saber de cor. Espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância. Orgulho. Egoísmo. E todas as más paixões que lhes são consequentes. Mas tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Por isso que eu falei, você compreende Deus? A gente sabe que Deus existe, a gente tem a intuição, sabe que Ele existe, mas a gente não compreende Deus. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência, malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-los. Pode aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos objeto dos sentimentos. São limitados seus conhecimentos e vai prosseguindo aqui. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão lhes constitui um tormento incessante, por causa da inveja, né? Por causa do ciúme que eles ficam. Isso aqui tudo é espírito imperfeito. Aí você divide em 10 classes, em 5 classes. 9ª classe, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios. Primeiro, espíritos impuros, que é a 10ª classe, impuro, leviano, pseudo-sábio, espírito neutro, espíritos batedores. E ele vai classificando cada espírito desse, cada classe dessa. São 3 ordens e 10 classes. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Dentro dos espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, tem 5 classes de espíritos. Para a gente se classificar, a gente vê onde é que a gente está. Aí vem o dos bons espíritos. Ninguém gosta de ser chamado de imperfeito, né? Mas a gente vai ver que a gente tem muitas características dos espíritos imperfeitos. Ainda não acabado. Mas você tem os bons espíritos que também não são bem ainda acabados. São outras características. Você vê aqui, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Isso é um bom espírito. Você quer um exemplo? Pega o Chico. O Chico valorizou a vida material ou a vida espiritual? Pois é. Então ele está classificado nos bons espíritos. A predominância do espírito sobre a matéria. O outro é a predominância da matéria sobre o espírito. A gente dá mais valor ao mundo, às coisas materiais, ao bem-estar. Esse é um espírito imperfeito.
você valoriza mais o que é do espírito e tem o desejo do bem, na verdade a gente oscila muito, nós oscilamos muito. Então, ele vai desenvolvendo aqui, eu não falei tudo dos espíritos imperfeitos, também não vou falar dos bons espíritos. Esses já compreendem Deus e o infinito, os espíritos bons. E já gozam a felicidade. Ah, não. Esses são os espíritos bons. Dentro dessa segunda classe, dos bons espíritos, você tem, dentro dessa ordem, que são os bons espíritos, que já compreendem Deus, o infinito, já gozam de uma certa felicidade, você tem 5 classes dentro dessa segunda ordem, que são os espíritos benévolos, os espíritos de ciências, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Os espíritos superiores estão quase sendo puros, mas pertencem à classe dos bons espíritos. Quer ver o que é um espírito superior? Reúne em si a ciência, a sabedoria, a benevolência. Sua linguagem transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Aí vai aqui dizendo uma opção de característica desses espíritos. Aqui no final ele diz assim: quando por exceção encarnam na Terra, quando por exceção, porque a Terra não é mais lugar deles, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Quando vem aqui, vem por missão. E é modelo. Jesus não foi um desses? Hoje Jesus já é espírito puro. Mas pelo que caracteriza aqui, mas é tanta elevação, como é a gente não consegue entender Jesus? Você vê o que é um espírito superior e o quanto distante nós estamos disso. Então, vou repetir, Kardec, e nessa classificação não tem nada de absoluto, dividiu os espíritos, nós todos, encarnados e desencarnados, em 3 ordens. Terceira ordem, espírito imperfeito. Segunda ordem, espíritos bons. Primeira ordem, espíritos puros. Dos espíritos imperfeitos, tem 5 classes. Dos espíritos bons, 4 classes. E dos espíritos puros, não tem classe. Olha o que é um espírito puro. Classe única. Nenhuma influência da matéria. Não tem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras classes. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiação. Não estando mais sujeitos à reencarnação, então ele não é errante. Em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. A classificação dos espíritos puros. Entendeu o que é um espírito puro? Um espírito impuro, então, não tem nenhuma influência da matéria, nenhuma. O nosso destino, a nossa meta é ser espírito puro, para compreender Deus, para entender Deus. Nós estamos muito mais próximos do início da materialidade, da animalidade, do que da pureza. Estamos mais perto do princípio do que da meta. Estão entendendo? Faz parte do processo. Não é para a gente chegar assim, poxa, coitado de mim que eu não sou espírito puro, e não vai ser tão cedo.
Mas a gente precisa ir se melhorando, essa melhoria íntima, essa transformação, o conhecimento, através dos estudos, ele conhece tudo. Então você vê, Jesus, ele é o governador da terra. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, ele conhecia biologia, conhecia física, matemática, astronomia, conhecia tudo isso. Mas ele veio para dar aula de astronomia, de física? Não, ele veio falar do amor. Ele veio falar do amor. Ele veio exemplificar o que era o amor, trazendo um avanço para a humanidade. A humanidade se dividiu antes do Cristo e depois do Cristo, a humanidade inteira. Nós estamos no ano de 2021, depois do Cristo, DC. O ano 3000 antes do Cristo. Não teve o ano 3000, o ano 5000 antes do Cristo? Então você tem antes do Cristo e depois do Cristo. E onde ele foi? Olha o que é um espírito superior, um espírito com conquistas. Ele vem lá na Palestina, 2000 anos atrás, lugar pequenininho, nunca escreveu nada, chamou 12 homens, 12 espíritos encarnados, que eram simples, pescadores, homens do povo, exceção ali de Levi, que era cobrador de impostos. Só falou, só ensinou, nunca escreveu nada. Quem escreveu foi depois, só João que escreveu, que andou com Cristo, Lucas não andou com Cristo, Marcos não andou com Cristo, Mateus andou, escreveu. Os evangelhos estão ali. E ele, lá na Palestina, lá no Oriente Médio, dividiu o mundo. As ideias que ele trouxe de amor. Está vendo o que é um espírito superior? Como é que é Jesus hoje? Um espírito puro. Espírito puro. Deve coordenar até o sistema solar, Nossa, aqui os planetas todos. Esse espírito que sustenta a gente aqui na Terra, que sabe amar, e que a gente não entende até hoje. A gente não consegue perdoar. Esse espírito precisa reencarnar num planeta igual ao nosso? Nem num planeta superior ao nosso. Ele não está mais sujeito a corpos perecíveis como o nosso. Ah, mas ele quer vir em missão. Aí é ele que decide vir. E quanto tempo Jesus ficou na Terra? Mas a gente conhece 3 aninhos só. O apostolado foram 3 anos, dos 30 aos 33. Olha o que ele fez. Olha a revolução que ele provocou. E até hoje se discute. Quem é contra, tem gente muito contra, persegue. Se persegue é porque tem alguma coisa. E quanta gente a favor. E ele disse claramente: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Não tem outro caminho. Já disse algumas vezes, vocês, eu, nós aqui, vocês aguentam gente perturbada na casa de vocês uma semana? Imagine uma pessoa bem perturbada. Vim passar o Natal com vocês. Aí fica dezembro, janeiro, fevereiro na casa de vocês. Vocês aguentam? Uma famíliazinha de perturbado. Aguenta ou não aguenta? Vocês vão fazer o quê? Vão expulsar? Ou vão dizer assim, não, nem vem, estou saindo. Fui, Para vocês entenderem o que é uma pessoa desarmonizada na nossa casa. Um vizinho bem perturbado. Um vizinho bota som alto, grita, fala palavrão, discute, bem colado com você. Vocês aguentam? Ali no César Maia aguenta, porque senão morre,
Agora vocês pensem em Jesus dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chamou a população inteira de encarnados e desencarnados. Os 30 bilhões de espíritos, que somando dá mais ou menos isso, de encarnados e desencarnados, vinde a mim. É igual Pelé, joga a bola para mim que eu sei o que fazer. Os perturbados, os doentes. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu sou o grande médico das almas. Que espírito é esse? Chama esses perturbados para junto de você, ô Marcelo. Estão vendo a grandiosidade do Cristo? E quantas vezes nós oramos a Ele, pedimos força a Ele: Jesus me ajuda, Jesus me perdoa. Você imagina o número de gente. Ele pode. A mesma forma que você pode, com seu filho pequenininho, de 3, 4 anos, que mamãe, é para comer, é para dormir, é para mamar, é para tomar banho, é para ir para a escola, os cuidados que tem que ter, a mãe não tem, o pai não tem com a criança, a mãe mais ainda, né? É Jesus conosco. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Jesus. Jesus. Por isso a nossa mediunidade é com Jesus. A mediunidade na casa espírita é com Jesus. Você pode praticar a mediunidade do jeito que você quiser. Tem N maneiras aí, N pessoas trabalhando a mediunidade como quer. Tem gente que faz como quer, do jeito que quer. Aqui é com Jesus, com Kardec. Por isso estamos estudando aqui, sabendo o que é a casa mal assombrada. São espíritos que estão interferindo ali naquele lugar. E que tipo de espírito que anda comigo? Como eu me preservar disso? A gente está estudando. E para esses espíritos todos é que veio Jesus. Entendeu que é um espírito puro? Entendeu? Aí ele faz a pergunta aqui, tudo por causa dessa pergunta aqui. Os espíritos errantes possuem lugares de predileção? Os espíritos que estão na erraticidade, estão aí pululando da terra, ele tem um lugar que ele prefere? Resposta: o princípio é ainda o mesmo, né? Depende da elevação. O princípio ainda é o mesmo. Os espíritos que não estão mais apegados à terra vão onde encontram oportunidade de amar. São atraídos muito mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Todavia, há aqueles que podem momentaneamente ter uma preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Os inferiores têm preferência por certos lugares. A gente não vê que tem espírito que habita o cemitério, gosta do cemitério? Pô, que gosto, hein? Cemitério tem espírito lá sim, ligado ao corpo, tem espírito lá sofrendo, que não sabe para onde ir, mas tem muito menos espíritos do que por aqui. Eles ficam perto das pessoas que eles gostam, que eles se afinam. Então não tem um lugar predileto. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil, vou ficar no Brasil. Leon Denis amava a França. No primeiro momento pode, mas ele estava encarnado. Hoje ele está na pátria espiritual. Está onde falam dele, onde se ligam a ele, a quem ele ama, a quem ele gosta. É assim. Por que o altivo está aqui na casa? Porque a gente evoca o nome dele o tempo inteiro, a gente busca seguir o exemplo dele, nós pedimos a orientação dele, nós botamos o nome dele ali na frente, então ele está aqui. O que ele vai fazer lá na França, por exemplo? O que ele vai fazer lá na Suécia? A Suécia é um país bonito, vou morar lá. Vai morar lá como? Vocês
se fizerem uma viagem e saírem daqui e sozinho, não vai sentir saudade de quem ama, quem fica aqui? A gente fica onde a gente vai se sentir bem, no lugar onde estão as pessoas que nós amamos. Mas espíritos inferiores se apegam aos lugares, se apegam às coisas. Entendeu? 3. Já que o apego dos espíritos por uma localidade representa um sinal de inferioridade, será igualmente uma prova de que são espíritos maus? O que vocês acham? Claro que não, né? Inferioridade não significa ser mau. Um espírito pode ser pouco adiantado sem que isso seja mau, que se dá o mesmo entre os homens. Não se dá o mesmo entre os homens? Ele perguntou aqui. Tem gente que não é má, é ignorante. Não, ignora as coisas. Não significa que ele seja apegado àquilo ali, que ele seja mau. O mal se compraz na maldade, ele faz maldade. Ele se compraz naquilo. Tudo bem? Question? Alguma pergunta? Então vamos lá. 4. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem qualquer fundamento? Espírito que apresenta fica em lugar quebrado, velho, sujo. Tem algum fundamento? Resposta: não. Os espíritos vão a esses lugares como vão a qualquer parte. A imaginação, porém, é despertada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui a presença deles, o que é frequentemente apenas um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro do vento por almas do outro mundo? Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que procuram de preferência os lugares habitados, os lugares isolados. Não se isolam, ficam onde tem gente. Entenderam? Pergunta. Aí ele pergunta, subpergunta A. Entretanto, de acordo com o que sabemos da diversidade de caracteres dos espíritos, deve haver entre eles misantropos, que podem preferir a solidão. O misantropo é aquele que fica do outro lado do mundo, um sentido contrário, diametralmente contrário. Um solitário. O misantropo é um solitário. Tem espírito que gosta de solidão. Ele diz assim: é por isso que não respondi de uma maneira absoluta. Quer dizer, a maneira absoluta de se responder é que tudo é aquilo ali, tudo se cabe naquela questão, naquela situação. É por isso que não respondi de uma maneira absoluta a pergunta. Disse que eles podem ir aos lugares desertos, como a quaisquer outros. E é bem evidente que aqueles que se mantêm afastados é porque isso lhes agrada. Mas não é motivo para que as ruínas sejam forçosamente lugares de predileção para eles, porque certamente há muito mais deles nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. No outro dia apareceu na televisão, vocês devem ter visto, um homem que mora na mata. Eu acho que foi aqui na Floresta da Tijuca, não sei. Vocês viram um barbudo? Ele largou tudo, foi viver no mato. Já vivia mais de 30 anos no mato, numa caverna. Ali ele fazia o fogo, ele comia as coisas que pegava, lá ia pegar água. Estranho. Tem gente para tudo. Vai lá, se isolou do mundo. Esse é o misantropo, é um solitário. Por isso que ele falou: então não tem ninguém lá? Tem gente que gosta. Mas não significa que todo lugar, toda ruína está cheia de espíritos. Eles preferem onde tem gente, porque eles são gente. Espírito é gente como a gente. Não é fumacinha, não é nada sobrenatural, né? É um espírito que vive numa outra dimensão. Eles estão aqui. Estão sentados aqui nas cadeiras. Estão aqui. Entenderam isso? Entenderam mesmo? Pois é. Me perguntas? Vamos para outra pergunta.
As crenças populares têm em geral um fundo de verdade. É a 5. Qual poderá ser a origem da crença dos lugares mal assombrados? Resposta. Então, qual é a origem da crença do lugar mal assombrado? Entenderam a pergunta? Resposta. O fundo de verdade encontra-se na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou em todos os tempos. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres desperta a sua imaginação. Ele aí coloca naturalmente os seres que ele considera como sobrenaturais. Esta crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e dos contos fantásticos com os quais embalam sua infância. Então, a origem, o fundo de verdade de tudo isso aí está na manifestação dos espíritos, como o Luiz colocou aqui no início. A casa dele batia as portas, a luz apagava, escutava vozes, tomou uns tapas lá dos espíritos. Então está na origem da manifestação deles. Mas a mente humana, ela começa a inventar, né? Eu vou e conto ali, aquele terreno ali, aquela casa ali é mal assombrada. Eu vi ali uns vultos ali. Aí você vai e conta para o vizinho, aquela casa é mal assombrada. Tem uns espíritos lá que derruba a árvore, aí já bota um tempero, derruba a árvore, cai um galho na cabeça do camarada e ele viu uma mão batendo. Eu não falei isso. Aí você vai e conta por outro, tem espírito que derruba a árvore, derrubou, e vai. O povo vai aumentando. Aí ninguém mais passa aqui. Uns passam, ainda faz assim, né? Então tem muito do conto também, as pessoas vão inventando. Ali tem um terreno aqui perto, próximo, que eu fui ver ali, tem uns escombros ali, cheio de mato. Que espírito vai morar ali? Para quê? Um lugar daquele ali. Mas pode ter algum ali? Pode. Gosta dali, fica ali. Mantém a criação dele, criação mental de como era no início, fica ali. Fala, Luiz. Dos poetas e dos contos fantásticos. Que vão. É porque nessa época do século XVIII e XIX, existiam de fato muitos poetas que faziam contos fantásticos. O próprio Edgar Allan Poe. Quem já leu Edgar Allan Poe sabe que dá medo, dá calafrio quando você lê. É verdade. E isso veio aqui para o Brasil, para outros países. Então ficou na mente, né? Ficou. Então, como que ele pega e escreve isso? Ou seja, ele era muito atual para colocar isso no livro dos médiuns, né? Você vê que o Dante Alighieri descreve o inferno. Ele foi no inferno. Aí tem a questão do demônio até hoje, que a igreja comprou aquilo ali. O inferno existe. Ele veio, eu vi o inferno. O capeta está lá. Vai ficando na mente. Isso aí. Número 6. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Isso é uma pergunta boa. Sexta-feira 13 é dia dos espíritos. Meia-noite. Uma mulher de preto na porta do cemitério. Então tem esses contos, né? Então os espíritos têm predileção de se reunir em dia e hora. Dia 13, sexta-feira 13, noite de lua cheia. Pois é, está aqui. Não. Os dias e as horas são medidas do tempo para uso dos homens e para a vida corporal. Mais de que os espíritos não sentem necessidade, não se preocupam. Estão mais preocupados com isso não. O dia e a noite para eles não existe mais, tudo é dia. E qual a origem da ideia que os espíritos veem preferencialmente durante a noite? É a impressão produzida na imaginação, pela silêncio e obscuridade. Todas as crenças são superstições que o conhecimento raciocinado do espiritismo deve destruir. O mesmo acontece com os dias e as horas, que muitos acreditam lhes serem mais favoráveis. Crede, a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. O espírito que aparece meia-noite aparece meio-dia, para ele é indiferente. Volto a dizer, os espíritos estão aqui estudando conosco.
Está vendo, Bruna? Está vendo eles aí sentados? Não? Que horas são? 9 horas, vai dar 9 horas. Estão aí, 9 horas da manhã. Não, só meia-noite, só de noite. A luz no mundo espiritual é diferente da luz aqui. A claridade sempre. Agora, tem espírito que vai dormir de noite? Tem. Tem espírito que vai para a night? Tem, porque ele tem as afinidades dele, a hora que você vai para lá, para onde ele gosta, ele, opa, a Bruna vai para lá, eu vou junto. Agora é a hora. Mas se a Bruna fosse meio-dia para boate, ele estava junto contigo lá, bebendo, fazendo striptease com você, meio-dia. É meio-dia que você vai, entendeu? Se é assim, por que então certos espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para esta hora, aqueles dias determinados, como por exemplo, sexta-feira? Está vendo como a crença é antiga, da sexta? Resposta: são espíritos que se aproveitam da credulidade e com isso se divertem. É por esta mesma razão que existem aqueles que dizem ser o diabo ou se atribuem nomes infernais. Mostrai a eles que não se deixam enganar e eles não voltarão mais. Uma vez um amigo me disse que foi fazer um despacho e foi numa pessoa lá, e a pessoa, para ajudar ele no problema dele, mandou que ele fosse no cemitério de Ricardo, aquele cemitério lá, meia-noite, em ponto, numa sexta-feira, e entrasse no cemitério de frente, de entrar só entra de frente, mas o que eu vou falar de costa depois. Desce 17 passos e parasse, virasse de costa, desce mais 7 passos de costa, quando parasse, ali ele ia arriar o negócio lá dele que mandava. Foi, se tiver uma sepultura aberta ali, hein, vai cair de costa, vai cair à meia-noite, e ali ele ia fazer o trabalho. O espírito estava morrendo de rir dele. Olha só o bobo. Bobo, faço o que eu quero dele. Mandei ele lá, ó, ele foi. Arriscando a vida, meia-noite. Ainda mais naquele lugar ali que é um lugar pesado, difícil, complicado. E fazer uma bobagem dessa. Estão entendendo? Não tem nada a ver. O espírito morre de rir. Aí vai mandar você meia-noite lá no Chapadão. Subir lá e falar lá para o dono da boca lá: você é feio. Se você fizer isso, você vai ganhar coisas absurdas. E que mandam fazer, e as pessoas se submetem. Enquanto tiver bobo fazendo isso, quando você mostrar que você não entra nessa, não vai mais te pedir para fazer essas coisas. Entenderam? 8. Os espíritos retornam preferentemente para os túmulos onde repousam seus corpos? O que vocês acham? O que você acha? Eu pego só quem está dormindo, quem está viajando, olhando para mim, mas não está com a cabeça lá no cemitério, né? Ele perguntou aqui: os espíritos retornam preferentemente para os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo do espírito é enterrado no cemitério tal. Ele vai sempre lá, ele tem preferência de ir lá no túmulo que está seu corpo? Depende. Vamos lá. O corpo era apenas uma vestimenta. Eles não se apegam mais a um envoltório que lhes fez sofrer, tanto quanto o prisioneiro às suas correntes. A lembrança das pessoas que lhes foram caras é a única coisa que lhes dão valor. Você lembra do vestido que você usou quando tinha 17 anos? Mais ainda, 17 anos numa quinta-feira de manhã. Esse vestido já foi pro lixo há muito tempo, já nem existe mais, né? Você está com quantos anos? 50 anos. 50 menos 17, quanto é que dá, Marcelo? 27? Marcelo,
ficou reprovado em matemática na escola. Então, há 33 anos atrás, ela usou um vestido que provavelmente já não existe, provavelmente não, já queimou, já não... O corpo físico é uma roupa. Isso aqui é roupa de pano, isso aqui é roupa de carne e osso. Então, um defunto que está enterrado ali há 33 anos, que o corpo foi, não existe mais nada. Até o osso já tiraram, já queimaram. Ele está preocupado com isso? A roupa que você deu há 30 dias atrás, você está preocupada com ela, que você já não usa mais? Mesmo ele sendo inferior, ele não vai mais se preocupar. Agora ele vai ao cemitério quando o ente querido vai para lá. Ah, eu vou lá no cemitério chorar, saudade da Lourdinha, você doar, meu amor, que saudade, e choro. Né? O espírito vai. Ele vai onde está seu pensamento. Isso, eles vão. Porque as pessoas estão evocando eles, estão pensando neles, estão atraindo eles com o pensamento. Aí eles vão. Entendeu? Não pensa neles, eles não vão. Vamos parar por aqui, por cada hora? Vamos parar na 8. Eu vou voltar na 8. Hoje é dia 3. Quando será a próxima live, Marcelo? Você que é bom de matemática. Hoje é dia 3. Ah, pô, 3 mais 7 fica fácil também, né? Agora, 50 menos 17 ficou complicado, né? Então, gente, é isso aí. Semana que vem a gente continua aqui. Tranquilamente. Gostaram do estudo? Casa mal assombrada. Vamos agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos aqui presentes, a Allan Kardec, ao nosso professor José Jorge, patrono do nosso estudo. Muito obrigado, amigo, pela tua inspiração. Agradecer ao Altivo, a vocês, amigas queridas, Dona Ivone, Elvira, Cidinha, Neuza, você, Lourdinha, obrigado. Despeça-nos, Jesus, e que seja em teu nome, Senhor, em nome de Deus, em nome desses espíritos amigos que dirigiram esse trabalho de estudos. Que seja em nome do amor, do nosso amor, que pedimos a devida permissão a Deus, nosso Pai, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.